Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando com sua nova meia-irmã. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com Arata e Xion, que são os únicos dois irmãos homens no meio de 5 garotas. Arata pergunta para Kion como faz para conseguir uma namorada, já que Kion está em um relacionamento. Mas Xion responde que Arata só precisa saber se virar melhor e pergunta sobre uma garota por quem nosso prota tinha se interessado. E o prota diz que só falou para ela que ela era bonita e não fez mais nada além disso. Então Xion chama ele de passivo, afinal, ele é o filho mais velho e herdeiro da família Cheonggi. Então ele pode escolher a garota que quiser. Mas o prota comenta que não é questão de ser sentimental nem nada disso, é só que ele ainda acredita que o destino vai colocar a garota certa na vida dele. Nesse momento, suas 5 irmãs, todas nota 10, chegam. Yoka pergunta o que esses dois irmãos estão cochichando logo cedo, porque isso definitivamente não parece o tipo de comportamento digno dos herdeiros da família Xiong. Seira também entra na conversa dizendo que papos de garotos normalmente são 10% sobre hobbies, 30% sobre garotas e 60%? Bom, já dá pra imaginar o que eles estavam discutindo. Aí Minami se mete e diz que agora entende os meninos, porque descobriu que 80% das conversas deles são sobre garotas. Mas Ban-Yi, a mais estonteante de todas até agora, corrige a irmã, dizendo que ela exagerou um pouco. E Kotonou, a mais tímida entre elas, apenas observa tudo calada, sem saber o que dizer. Logo em seguida, Ouka comenta que o prota deveria ter feito o Xion contar todos os detalhes da relação com a namorada dele, já que o irmão mais novo já namora e ele ainda tá na seca. Isso faz o prota corar de vergonha, ainda mais depois que Xion revela pra Oka que o nosso protagonista disse que ela está começando a ter o corpo de uma mulher. Isso faz com que Oka mande o cachorro dela, chamado Vel, dar uma lição no prota por ele ser um grande O cachorro morde o traseiro dele e ela ainda diz pro cão arrancar o do Arata porque ele merece por ser tão pervertido. Enquanto isso, todas as irmãs falam que ele mereceu mesmo por ficar pensando bem com as próprias irmãs. Depois disso, o protagonista fica com a bunda toda dolorida depois do ataque canino, mano. E aí ele se levanta bravo, dizendo que nunca pensaria nas irmãs dessa maneira, o que não é verdade, já que Oka lembra que ele já fez uma parada bem suspeita com a Koton certa vez. As outras confirmam, dizendo que ele só não foi jogado no quarto número 8 por pouco, deixando o nosso prota completamente sem graça. Mas então Ban se aproxima dele de forma reflexiva, tentando mudar o clima, dizendo para as irmãs se acalmarem, porque é normal um adolescente como Arata passar por esse tipo de situação. Só que as irmãs não perdoam e dizem pra ela parar de defender o Arata, porque o fato dele ser virgem não justifica ele ser um super dentro de casa. A Seira comenta que os efeitos do incesto genética são perigosos, porque se ele quiser mesmo ficar com alguma irmã, os filhos podem nascer todos errados, cara, do ponto de vista biológico. Mas Banri, que já demonstrou ter ideias meio tortas, diz que tem coisas na mente humana que nem a ciência consegue explicar. E ainda provoca dizendo que Seira provavelmente também já se apaixonou pelo irmão, deixando ela vermelha e calada. De repente, Minami se volta contra as irmãs e pede para elas pararem com isso, porque o prota é um cara gentil e bonito. Ele fica todo feliz com isso, e tenta se aproximar para dar um abraço nela, mas ela mete um soco nele porque estava jogando um jogo de luta e queria testar um golpe. Ban-Yi também diz que Arata é bonito e pede para as irmãs pegarem mais leve com ele. Afinal, desde que o anime começou, o cara só vem sendo humilhado e zoado pelas irmãs. Do nada, Yoka pergunta pros dois irmãos se eles vão estar livres no sábado, porque elas combinaram de ir no karaokê comemorar o aniversário da Kotonou. Xion responde que por ele tudo certo, já que o encontro dele tá marcado pro domingo. E ninguém pergunta nada pro Arata, ignoram ele completamente. Mas Minami, que claramente se importa, pergunta se ele estará livre, e ele responde que tinha um compromisso, mas pode desmarcar para ir no aniversário dela. Eles combinam tudo e os 7 vão pro aniversário da Kotonou. Logo depois, todos estão na estação esperando o trem, enquanto alguns garotos olham para elas e comentam sobre o quanto são lindas, dizendo que é um milagre vê-las juntas e que até já foram convidadas para aparecer na televisão. Eles ainda comentam como o prota e seu irmão são sortudos por viverem com garotas assim, e os dois irmãos também aparecem com as garotas elogiando o Xion, que é super bonito e estiloso. Quando chegam na escola, o prota comenta com raiva dos garotos porque escutou o que eles estavam dizendo, e Xion responde que isso é normal, já que muita gente só vê a aparência. O prota concorda, dizendo que esses caras não têm ideia do que é crescer com 5 irmãs com diferença de idade de apenas 1 ano entre elas. Elas estão sempre certas, vivem implicando com ele, e ele sempre acaba sendo o errado. Mas Xion analisa a situação e diz que como todas elas são lindas, as pessoas só conseguem imaginar eles vivendo uma comédia romântica de harém. A mais velha, Banri, tem 18 anos, está no primeiro ano de uma universidade de prestígio e tem uma personalidade doce que conquista pessoas de todas as idades. A segunda, Seiha, com 17 anos, está no último ano do ensino médio, é presidente do clube de ciências, tem as melhores notas da escola e sua personalidade fria e calma a torna extremamente popular também. A terceira mais velha, Ouka, também de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio, é muito inteligente e atlética, sendo destaque na equipe de corrida e natação. Por isso, é super respeitada e favorita a se tornar presidente do conselho estudantil.
A quarta mais velha, Minami, de 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ela é uma prodígio que venceu por 3 anos seguidos o campeonato de tênis do Fundamental, então muitos a veem como uma futura atleta olímpica. Seu jeito mais descontraído também faz com que ela seja querida até pelas meninas. Já a caçula de todos, Koton, com 14 anos, está no último ano do Fundamental. Com aquele jeitinho delicado e uma personalidade reservada, ela tem fãs dedicadíssimos e é considerada a protegida de todos. Porém, mesmo diante dessa análise incrível do Tion, nosso protagonista dá aquela de desentendido e diz que não enxerga essas garotas além de suas irmãs. Ainda assim, Xion pergunta o que de fato rolou entre ele e Kotonou, mas Arata comenta que não teve opção a não ser recusar a Kotonou, pois ela havia confessado seus sentimentos. De repente, nosso protagonista vê sua amiga de infância, e seu coração dispara, enquanto Xion zoa dizendo que o ponto fraco dele são os traumas de infância que o tornaram lento com garotas. Praticamente chamou ele de frouxo. À noite, nosso protagonista está deitado pensando em adicionar a garota de quem gosta. Mas como não tem motivo para puxar assunto, decide não mandar nada. Nesse momento, Oka entra no quarto e o vê fazendo tarefa da escola. Então senta ao lado dele e o nosso protagonista, sem querer querendo, dá uma olhada no corpo e comenta que ela não deveria usar roupas tão leves. Mas ela rebate dizendo que estão em casa, que já tomaram banho juntos quando pequenos, então ela usa o que quiser. Ela então pergunta sobre a garota que ele está curtindo e ele acaba deixando escapar que é a Yokoyama, a menina mais linda que já viu. Por coincidência, essa garota participa do mesmo comitê da Oka, então ela diz que vai apresentar os dois e já começa a planejar um encontro para esse fim de semana. Só que o Arata corta a irmã e fala que não precisa da ajuda dela, pois ele tem seus próprios métodos. Isso deixa a Oka brava, já que só queria ajudar. Afinal, ele é o herdeiro da família. Enquanto isso, Koton está em seu quarto, olhando uma foto do Arata com aquele olhar apaixonado. No dia seguinte, Arata está saindo da escola e se pergunta como seria sua vida se não tivesse 5 irmãs. Ele vê sua amiga de infância com um novo namorado e reflete se um dia também vai conseguir alguém. Mais tarde, ele e os irmãos são chamados para uma reunião importante, organizada pelo pai. Arata se esbarra com Ouka, que elogia o terno dele, e ele segue para o andar de baixo da mansão onde vê a mesa arrumada e todos reunidos. Aí, Ouka começa a discutir com Minami porque ela emprestou um fone e Minami perdeu. A discussão esquenta, então Arata, como irmão mais velho, pede para as duas se comportarem, pois todos ali são irmãos. Na sequência, o pai diz que sabe que aquilo foi repentino e pede desculpas, explicando que combinou tudo com Chihiro. Ele diz que de agora em diante vai ser transparente e fala que na verdade eles não são irmãos. Todos participam da refeição, mas claramente estão confusos com a situação. Mais tarde, enquanto tomam chá, o clima ainda está tenso. Oka diz se sentir traída por ter sido enganada esse tempo todo, deixando o ambiente pesado. Minami tenta quebrar o gelo com piadinhas. Então, como Banri é a mais velha e a primeira a entrar na família, todos perguntam se ela lembra de algo sobre a adoção. Ela até pensa um pouco, parece saber de algo, mas não fala nada. Diz apenas que mesmo sem laços de sangue, todos sempre serão irmãos para ela. A reunião se encerra e todos vão para os seus quartos. Mas nesse momento, a cabeça do Arata não deixa ele dormir, pois ele acabou de descobrir que as pessoas com quem vive há mais de 15 anos não têm ligação sanguínea com ele. Ele vai tomar banho para ver se esfria a cabeça e ver roupas femininas no cesto, mas pensa que todos já são grandinhos e podem lidar com isso. Então entra no banheiro mesmo assim. E surpresa, é a Kotonou quem está lá tomando banho. Os dois se assustam e ficam tímidos, mas Kotonou pede pro Arata lavar as costas dela como sempre fazia. Ele ajuda, mas comenta que os colegas vão zoar ela se descobrirem que até hoje não sabe lavar as próprias costas. Isso deixa a Kotonou corada, já que ela gosta dele de verdade. Enquanto isso, na cozinha, Ouka e Chon lamentam o fato de Koton ter descoberto isso do pai justamente no aniversário dela, e que ela ainda está preocupada com o vestibular. Ouka então pergunta o que Xion pensa disso e sobre o que Arata pode estar achando. Xion aproveita para tirar onda dizendo que ela está interessada demais no Arata. Ela responde que é porque viveram 16 anos achando que eram gêmeos, então vê ele como sua outra metade. Xion diz que o Arata está bem e que com ou sem sangue ele ainda será o herdeiro e o irmão mais velho. Fala para ela não se preocupar, que o que muda é só a forma como a sociedade vai vê-los, e que agora eles podem até casar entre si. Nesse momento, de forma inesperada, Kotonou aparece abraçando o Arata. Enquanto isso, Xion e Oka estão discutindo porque ela acha isso estranho e até repulsivo. Mas Xion responde que não vê problema em casamentos entre pessoas que cresceram como irmãos, mas não têm laço sanguíneo. E Oka diz que não esperava ouvir aquilo do irmão e acha nojento, mas Xion acalma ela dizendo que só é grato por ter uma irmã mais velha, tão gentil e bonita como ela. Mesmo assim, Oka comenta que apesar de achar isso tudo estranho, já espera que Arata acabe fazendo algo, porque ele é um baita taradão. Afinal, ele já reclamou das roupas leves dela dentro de casa. Aí ela pergunta pra Gion o que realmente aconteceu naquela vez com a Cotton, porque pegaram Arata em cima dela. E Arata havia contado pro Gion o que rolou entre ele e Kotonou, algo que só ele sabia até então. Só que o Xion diz pra Oka que aquilo era segredo, mas a Oka responde que todos eles sabem que o Arata jamais forçaria alguma irmã desse jeito.
e que toda aquela história deles fazerem piada com isso era só pra zoar com a cara do Arata mesmo. Então, nesse momento, Shion resolve contar toda a verdade. Revela pra Oka que a Kotono gostava do Arata, e a Oka dá um grito alto, surpresa. Aí o Shion manda ela baixar o tom e explica que, claro, o Arata rejeitou a Koton, por eles serem irmãos. Embora ele tenha feito a coisa certa, Kotona não aceitou esse não como resposta, então ela começou a agarrá-lo. Nisso, Arata, sem saber como agir, tentou afastar ela meio desajeitado, mas, no fim, eles foram flagrados naquela posição do mesmo jeito, prejudicando a imagem dos dois perante os outros irmãos. Porém, Arata acabou saindo com a reputação ainda mais abalada, pois para proteger Kotona, ele resolveu não contar as coisas com uma profundidade de detalhes maior. E ao saber da verdade, Ruka fica ainda mais inquieta, porém Shion tenta tranquilizá-la, dizendo que Kotona apenas deve estar confusa, afinal, jovens da idade dela costumam confundir carinho e admiração com sentimentos amorosos. Embora tente explicar as coisas assim, Shion entende que tudo pode complicar, caso Kotona realmente esteja interessada em Arata. E já voltando aos dois, Kotona volta a afirmar que ama Arata, porém ele a lembra que isso é algo impróprio de se dizer, tendo em vista que eles ainda são irmãos por consideração. Porém, Kotona diz que pesquisou na internet e viu que casamento entre irmãos sem laços sanguíneos pode acontecer. Mas ao ver isso, Arata continua se opondo à decisão dela e diz que ela está apenas confundindo sentimentos de afeto com sentimentos amorosos. Por ora, Ana diz que na verdade sabe muito bem o que sente por ele, mas mesmo assim, Arata diz que pretende continuar tratando ela como sua irmã caçula, e diz que espera poder vê-la subindo no altar com um marido de verdade. Dito isso, ele se propõe a esquecer o que ela acabou de fazer e a manda terminar o banho. Enquanto caminha pela casa, Arata segue pensativo sobre a última atitude de Kotona. E deduz que o fato de ela saber que não são irmãos de sangue deu coragem para se declarar outra vez. Mas mesmo que o pai deles tenha dito que não tem laço sanguíneo, Arata sente que não pode tratar as suas irmãs como possíveis parceiras do nada. E bem, já voltando ao quarto, Arata se depara com Seira e começa a repreendê-la, pedindo para não entrar no seu quarto sem avisar. Mas em vez de ouvir, Seira o aconselha a trancar a porta da próxima vez. Em seguida, pergunta onde ele estava. Nisso, Arata começa a se sentir pressionado, pois seria estranho dizer que acabou de sair do banheiro, uma vez que Kotona ainda está lá. Então ele desconversa dizendo que estava apenas andando por aí. Mas ao ouvir a resposta totalmente estranha, Seira lembra que ele está dentro de casa, portanto não é natural que fique perambulando aleatoriamente. Porém, Arata manda ela não se meter tanto na vida dele e pergunta o que ela quer em seu quarto. E quanto a Seira, ela desvia o assunto e o lembra de quando ele tirou o sorteio para decidir quem ficaria com cada um dos quartos, e no fim Arata acabou com o menor quarto. Algo que não lhe afetou muito, já que sempre foi minimalista e nunca ligou em ter muitas coisas no quarto, e de repente no meio da conversa, Seira começa a ir em cima de Arata e pede para ele ficar em silêncio. Afinal, eles precisam manter aquela situação entre os dois em sigilo. Mas após passar a mão nele algumas vezes, Seira nota que não há nada suspeito para se preocupar. Então, ela revela que viu o momento em que ele está com Kotona. Embora não saiba exatamente quais são os verdadeiros sentimentos de Kotona por ele, Seira diz que a garota quebrou totalmente qualquer limitação que a impedisse de demonstrar seu afeto por Arata, já que agora ela sabe que eles não são parentes. Mas mesmo Kotona tendo atacado Arata, Seira viu que ele agiu da melhor forma possível, recusando os sentimentos dela e pedindo para a garota esquecer aquilo. Mas mesmo que essa atitude tenha sido firme, Seira diz que precisou subir em cima dele só para tirar tudo a limpo de uma vez, e no fim, descobriu que Arata realmente é um irmão confiável. Embora ela esteja certa de querer proteger as irmãs, Arata diz que ela poderia ter usado uma estratégia mais leve para testá-lo. Porém, Seira diz que não tem nenhum interesse amoroso por ele. Suave, então fala sobre a proibição do incesto no Japão e diz que o ato é vetado para manter a ordem social local. E já no aspecto mais biológico da coisa, é sabido que pessoas com genes distintos geram descendentes mais saudáveis. Portanto, irmãos e pessoas com grau de parentesco próximo desenvolvem certa aversão a cheiros familiares justamente para evitar o incesto. Porém, o argumento biológico deixa de fazer sentido para eles, já que descobriram que nunca foram irmãos de fato. Dito isso, Seira acredita que a palavra incesto não manterá Kotona distante dele por muito tempo, pois agora esse termo já não tem mais força no caso deles. E além disso, Seira diz que essa mesma lógica também vale para os dois, pois como não tem laço sanguíneo, podem até mesmo ter envolvimento. E após ela sair do quarto, Arata fica refletindo sobre tudo o que ocorreu, percebendo que teve um dia extremamente cansativo. No dia seguinte, ele desperta exausto por conta do dia anterior, e ao ver suas irmãs com roupas escolares, pergunta do que se trata aquilo. Bunny responde que está apenas testando o uniforme como parte de uma pesquisa. E então, ao sair de casa, Arata segue com Shion rumo à escola. No trajeto, ele escuta alguns rapazes comentando sobre suas irmãs e o quanto elas são incríveis. Enquanto isso, Shion se questiona como eles reagiriam se descobrissem que, na verdade, os irmãos não têm laços de sangue.
Ao ouvir Tion dizer isso em voz alta, Arata o repreende, pedindo mais cautela. Já no colégio, Arata continua pensando no fato de que ele e suas irmãs não são parentes de verdade. Mesmo que Tion não saiba, Arata comenta que as garotas ficaram mexidas com a revelação, mas estão fingindo normalidade diante dos colegas. De toda forma, Arata decidiu manter tudo como está. Sendo assim, eles continuarão atuando como irmãos. Subitamente, Minami aparece e começa a conversar com ele. Até que, do nada, ela percebe que ele está encarando demais e imagina que tem algo em seu rosto. No entanto, Arata afirma que estava apenas refletindo sobre a pressão que ela deve enfrentar do treinador de tênis. Afinal, ela é tricampeã do campeonato juvenil e por isso ele acredita que ela precisa se esforçar sempre para manter o alto nível. Quanto a Minami, ela diz que ama competir, o que Arata admira nela, já que ele mesmo não sente paixão por nada do que faz. Logo depois, algumas alunas encontram Minami e pedem para tirar fotos com ela. Enquanto elogiam sua performance no esporte, após se afastarem, Arata pergunta quem eram aquelas garotas, e Minami explica que são apenas admiradoras, pois a imagem dela usando o uniforme masculino viralizou entre os alunos. Ao ouvir isso, Arata comenta mentalmente que sua irmã está monopolizando a atenção de todas. Em seguida, ele sugere saírem juntos para comemorar a folga dos treinos. Ao saírem da escola, Minami revela a verdade a Arata. Ela foi mal nas provas de avaliação da turma, e por isso o treinador deu uma folga para que pudesse estudar. Arata percebe que, embora seja ótima nos esportes, Minami tem muita dificuldade quando o assunto são provas. Então, ele decide ajudá-la nos estudos. Durante a sessão, Arata começa a notar melhor os traços do rosto da irmã e percebe de perto o quanto ela é bonita. Dando continuidade ao estudo, ele entrega uma prova simulada a Minami. E como já era esperado, ela erra quase todas as perguntas. Para piorar, Minami larga os livros para escolher uma música no karaokê. Ela começa a cantar improvisando uma letra, dizendo que não consegue estudar coisa alguma. Enquanto isso, Arata fica apenas ouvindo e sorrindo, até que percebe que ela está escapando das atividades. Contudo, ao notar que ela está se divertindo, ele a deixa continuar aprendendo do seu jeito. Afinal, Arata também está se divertindo bastante ouvindo as loucuras que ela canta. No retorno para casa, Arata dá uma bronca dizendo que o plano era estudar, não cantar. Mas Minami muda de assunto e comenta sobre o que o pai deles disse na noite anterior, dizendo estar curiosa para saber quem são seus pais verdadeiros. Além disso, ela demonstra preocupação com Koton, a irmã mais nova, já que ela sempre foi muito sensível e frágil. Nesse momento, Minami toca no assunto da garota de quem Arata gosta, pedindo para ele não se importar com o fato de ela já ter tido um relacionamento. Surpreso, Arata pergunta como ela descobriu aquilo. Minami explica que ouviu tudo por meio de Ioka, e além disso, revela saber de muitos elogios sobre ele, que é inteligente, engraçado e muito confiável. De volta a casa, Minami devolve os fones de ouvido de Ioka que haviam sido esquecidos na escola. Mas Ioka permite que ela fique com eles, apenas pedindo que tome mais cuidado para não perdê-los outra vez. Então, já no dia seguinte ao acordarem, Koton e Arata se encontram pelos corredores, mas mal trocam olhares. Arata entende com isso que ela provavelmente compreendeu a mensagem quando afirmou que entre eles não haveria mais nada. Subitamente, Seiya percebe o olhar distante de Arata e decide conversar com ele, mas a Arata prontamente se afasta, puxando o braço como se estivesse desconfortável. Ainda assim, Seiya continua o assunto e pergunta se o envolvimento com Gotono será um obstáculo. Arata garante que não, e ainda lembra que a própria Seiya já colocou sua confiabilidade à prova. Durante o papo, são interrompidos por Minami, que já chega chamando Arata de senpai. Ao escutar isso, Seiya a corrige, dizendo que o termo senpai deve ser usado apenas com quem é realmente mais experiente. Já na escola, Arata observa de longe Lala conversando com uma amiga, até que Ouka se aproxima e pergunta se ele já confessou seus sentimentos a Lala. Arata deixa claro que não, afinal, ela já está em um relacionamento. Suka, ao ouvir isso, comenta que ele foi rejeitado antes mesmo de abrir o coração, e ainda o chama de lamentável. Enquanto ela despeja esse sermão e pisa no orgulho dele, um grupo de colegas chama Ouka para irem juntas para a sala. Arata, por sua vez, percebe o contraste entre a popularidade da irmã e sua própria solidão. Ele até pensa em revelar para todos o quão agressiva Ouka pode ser em casa, mas se lembra que poderia acabar degolado vivo por ela, então prefere ficar quieto. Nesse momento, uma das garotas comenta que Arata é bem atraente, mesmo sendo diferente de Shon, e sugere chamá-lo para sair um dia. Outra amiga vai além e diz que a colega deveria se casar com ele só para ter a Ouka como cunhada. Ouka se irrita e manda as garotas pararem, afirmando que casar com seu irmão seria uma decisão terrível. Quando questionada sobre o motivo, ela responde que Arata não entende como lidar com mulheres, o que o torna um péssimo parceiro. Ela começa então a listar um monte de defeitos do irmão. Meu amigo, com uma irmã dessas, quem é que precisa de inimigos? Claramente, ela tenta afastar qualquer chance de aproximação. No entanto, as garotas notam que Ouka está ruborizada e tentam confrontá-la, mas ela inventa que está calor demais. No dia seguinte, todos vão a um parque para celebrar o aniversário de Kotono. Durante o passeio, Banri escuta algumas meninas reclamando de fome e chama Arata para buscar comida com ela.
Ao retornarem ao ponto de encontro, percebem que os outros irmãos desapareceram. Banri se frustra ao perceber que confiou demais no bom comportamento dos irmãos. Arata tenta contatar um por um, sem sucesso, e deduz que estão em alguma atração sem acesso ao celular. Aproveitando a situação, Banri propõe que façam disso um encontro a dois, alegando que podem achar os outros mais tarde. Enquanto caminham, Banri puxa o braço de Arata e diz que não é todo dia que sai com um bonitão do ensino médio. Meus caros, o açúcar tá escorrendo no Sora. Arata lembra a si mesmo que ela é sua irmã mais nova, não uma garota com quem ele está saindo. Mas Banri retruca dizendo que para os outros eles não parecem irmãos, então não há problema em agir como um casal. Arata responde que ela tem exatamente 3 horas para parar com aquelas brincadeiras ousadas. Porém, assim que Banri percebe o cotovelo dele começando a encostar nela, Banri começa a provocar ainda mais o garoto e comenta que ela é grande demais para que pudesse controlar. Mas ao mesmo tempo, ela pede desculpas por deixar um virgão como Arata desconfortável. E ao presenciar esse combo de provocações inconvenientes, Arata volta a dizer que considera tudo aquilo muito errado. No entanto, Banri continua rindo da cara dele e diz que ele deveria olhar pelo lado positivo, afinal está na companhia de uma bela mulher. E embora se sinta desconfortável com a situação, Arata reconhece que ela tem certa razão, pois todos os rapazes ao redor não param de encarar Banri. Além disso, ele se lembra que ela sempre foi alvo de muitos admiradores na faculdade, o que a torna uma das suas irmãs mais atraentes e também a mais bonita da família Xiong. E bem, no meio do passeio, Banri volta a falar com Arata mais de perto e sugere que ele possa tocar seus seios mais uma vez quando chegarem em casa, como forma de presenteá-lo novamente. Meu amigo, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Porém, ao presenciar isso, Arata fica todo vermelho, fazendo Banri caçoar dele de novo. E ao retomarem a caminhada, ele sobe uma escada com Arata logo atrás. E nisso ele acaba vendo as pernas dela num ângulo mais favorável. E então tropeça no chão, distraído com aquilo. Nisso, Banri o ajuda a se levantar e o leva para se distrair em alguma das atrações do parque. Mas durante o passeio, Arata tenta o tempo todo entrar em contato com os irmãos para saber onde eles estão. Enquanto isso, Oki e os outros procuram por Arata e Banri do outro lado do parque, até que de repente Oka percebe Kotono um pouco desconfortável e pergunta se ela está se divertindo. Nisso, Kotono diz que sim, porém Oka acredita que ela esteja triste por seus irmãos terem desaparecido justo no dia do aniversário dela. Mas Serra lembra que foram elas que saíram sem rumo, deixando Arata e Banri para trás. Enquanto isso, os dois continuam tratando o passeio como um encontro, com exceção de Arata, que segue tentando encontrar seus irmãos. Porém, Banri ignora totalmente isso e continua comendo. Nisso, Arata observa sorrindo de forma doce e inocente, e começa a se perguntar qual seria a opinião dela sobre aquilo que o pai deles revelou. Ao perguntar diretamente como Banri recebeu aquela notícia, ela revela que ficou surpresa, assim como todos os outros. E ao perceber Arata preocupado com ela, Banri pergunta por que ele está sendo gentil daquele jeito, do nada. Nisso, Arata se lembra da reação de Kotono e Seiya e deduz que não seria uma boa contar tudo a ela. Então ele apenas pede que o relacionamento entre eles como irmãos não mude. E Banri responde que sempre esteve disposta a ajudar todos os irmãos, já que é a mais velha entre todos. Portanto, manda Arata ficar tranquilo quanto a isso, pois ela não pretende mudar a forma como o trata. Eu acho que você está um pouco enganada, porque do jeito que você estava se jogando pra cima do teu irmão ali tá bem suspeito. E Arata se lembra que ela de fato sempre foi a irmã mais exemplar desde a infância. E de repente, durante a conversa, uma criança passa correndo com uma bandeja de sucos e acaba derrubando os copos na direção de Banri. Nisso, Arata age rápido e se coloca na frente dos copos, molhando sua própria roupa para proteger a garota. Ao perceber o problema causado, a criança se desculpa e sai correndo, enquanto as outras irmãs finalmente encontram os dois. Ao caminhar para a próxima atração, Banri pede para andar de mãos dadas com Arata. Nisso, ele não entende direito o que ela quer com isso e pergunta o motivo. Mas Banri apenas segura a mão dele do nada e diz que está fazendo isso por ser a irmã mais velha. E já na sequência da viagem, Arata comenta que precisa ir ao banheiro. Assim que isso acontece, Kotono e Shion decidem ir ao banheiro também. E ao notar que estão mais afastados, Seiya aproveita o momento para contar às outras irmãs o que Kotono fez com Arata quando estavam no banheiro. No caso, ela o agarrou assim que ele entrou lá. Ao ouvir isso, as irmãs ficam visivelmente abaladas e perguntam o que Arata fez depois. E Seiya diz que ele apenas acalmou Kotono como qualquer bom irmão mais velho faria. Além disso, Seiya afirma que também testou Arata em outro momento mais conveniente, só para ter certeza de que ele não sente atração pelas irmãs. Para confirmar, ela se aproximou dele e verificou os batimentos cardíacos, que permaneceram normais, demonstrando que ele não se mostrou contente diante delas. E ao ouvir isso, Oka questiona o que exatamente ela quis dizer com ficar próxima dele. Já Serra afirma sem rodeios que chegou a se jogar em cima de Arata.
Ao escutar esse detalhe marcante, Mary se espanta pelo fato de ele não ter reagido entusiasmado nem nessa situação. Quanto a Serra, ela conclui seu experimento com Arata, entendendo que Kotono acabou influenciando de modo indireto. E após isso, Serra deixa claro que só está repassando essas informações para todos porque deseja encontrar uma saída para o problema. Nesse momento, Minami se pergunta o que fazer. Afinal, não seria correto apenas repreender Kotono. Para Serra, a atitude mais prudente é agir como se não soubessem do ocorrido, já que revelar isso para Kotono provavelmente faria a garota entrar em desespero. Ela ainda recorda a vez em que Kotono tentou algo com a Arata na sala de jogos, mostrando que não era a primeira investida dela. Mesmo assim, Vanya acredita que Kotono apenas atravessa uma fase confusa, mas Serra pensa totalmente diferente. Para ela, o fato de terem descoberto que não são parentes de sangue serviu como combustível extra para Kotono, já que agora não existe nada que a impeça de sonhar em se casar com Arata. Logo depois, os irmãos retornam do banheiro e Arata se sente mais tranquilo em relação a Kotono, pois ela passou a tratá-lo normalmente naquele dia. Isso o fez acreditar que ela já havia desistido de qualquer intenção. Porém, em outro momento, Arata vê uma jovem muito parecida com Lala ao lado do namorado, mas ao notar que não era quem imaginava, se acalma. É então que Oka se aproxima para conversar e diz que o fato de terem descoberto que não são gêmeos de verdade colocou algumas coisas em pauta. Arata retruca dizendo que continuam sendo irmãos. Contudo, Oka silencia por um instante e, no fim, revela que está apaixonada por ele. Ao se recordar da conversa com o tio no dia anterior, Arata lembra como ele falava das irmãs de uma maneira diferente. Depois reforça que por estarem juntos há 16 anos, nada mudará entre eles. Ainda assim, Shin comenta que se outros rapazes descobrirem que não são irmãos de sangue, a imaginação deles poderia disparar, supondo as situações mais absurdas, até mesmo imaginar que estariam vivendo uma comédia romântica. Ao escutar isso, Arata passa a desconfiar de Shin, que pede para nunca revelar isso a ninguém. De volta ao presente, Arata fica impactado com a confissão repentina de Oka que, por sua vez, diz que precisava deixar claro seus sentimentos, já que descobriram que não tem laço sanguíneo. Apesar de sempre implicar com ele, Oka afirma sentir orgulho de ser sua gêmea. Ela ainda o elogia pela forma como lidou com Kotono, mostrando-se um irmão mais velho exemplar. Enquanto a escuta, Arata suspira aliviado, entendendo que ela falava de amor como pessoa, algo que nunca tinha exposto de maneira direta. Passado o susto, Arata percebe que estava pensando demais. Afinal, Oka jamais se apaixonaria pelo irmão que cresceu ao lado dela. Então, Oka se afasta dizendo que vai ao banheiro, e Arata fica para trás refletindo sobre suas palavras, notando que era apenas o jeito atrapalhado dela de preservar a relação entre eles. Subitamente, Arata recorda de quando Shin lhe perguntou se já tinha visto uma de suas irmãs em situação duvidosa com alguém. Ao pensar nessas coisas, Arata rapidamente se controla e volta a focar em Oka. Ainda assim, fica incomodado ao se lembrar de Kotono o abraçando no banheiro. Depois se sente mal por ter escutado Oka dizer que o ama em tom tão sugestivo. Já no dia seguinte, Minami encontra Arata treinando e resolve puxar assunto. Logo se arrepende, porque ele não para de falar de musculação e de saúde do corpo, típico de qualquer rato de academia. Então, ela se pergunta por que ele treina quase como um atleta. Arata explica que o corpo influencia todos os aspectos da vida e que usa o treino para esvaziar a mente dos problemas com as irmãs. Ao se recordar das inúmeras noites em que Arata treinava incansavelmente com o pai, Minami comenta que ele realmente levou a sério aquela frase de que um verdadeiro líder deve cuidar de si próprio antes de qualquer coisa. No entanto, Arata rebate dizendo que, na verdade, era ela quem jamais faltava a um único treino, e que por isso conseguiu resultados ainda melhores nesse aspecto. Diante disso, ele afirma respeitá-la por suas conquistas, e ao ouvir aquele elogio inesperado, Minami fica visivelmente sem graça, tentando disfarçar o sorriso. Arata então brinca, dizendo que talvez o segredo dela esteja em algum talento natural que a permite descansar mais entre os treinos. Ao ouvir isso, Minami se recorda da noite anterior, quando Oka e Arata haviam se afastado dela e das outras irmãs. Inquieta, ela foi procurá-los, e quando finalmente os encontrou, chegou bem no momento em que ouviu Oka dizendo que amava Arata. Chocada, virou-se imediatamente para não interromper aquela cena. Voltando ao presente, Minami sente-se envergonhada só de pensar em tocar no assunto com ele. Afinal, perguntar se Oka realmente confessou seus sentimentos seria algo impensável. Mesmo assim, a dúvida não sai de sua cabeça e ela tenta convencer a si mesma de que talvez tenha escutado errado. Porém, se tiver ouvido certo, Minami não descansará enquanto não descobrir qual é a verdadeira relação entre Oka e Arata. Percebendo-a distraída, Arata chama sua atenção para o treino, e Minami tenta disfarçar o desconforto, mas ele nota na hora que ela está totalmente atrapalhada. Então, ela decide ser direta e pergunta se houve algo entre ele e Oka. Surpreso, Arata questiona o que exatamente ela quer dizer com aquilo. Diante da reação dele, Minami prefere encerrar o assunto, acreditando que se houvesse algo, ele teria se mostrado mais nervoso. Mesmo assim, Arata se levanta e diz que ficou curioso,
para saber o que ela está pensando sobre os dois. Ele supõe que Minami esteja preocupada com as brigas constantes entre ele e Yuka, e a tranquiliza dizendo que, apesar das discussões ocasionais, no geral eles se dão bem. Ao ouvir isso, Minami pensa consigo mesma que sua preocupação é justamente o oposto, mas guarda esse pensamento e apenas sorri, dizendo estar aliviada. Depois, ela decide encerrar os treinos mais cedo e avisa Arata que voltará mais tarde. Ao vê-la sair, ele percebe algo estranho, mas não suspeita de nada. Pô, vou ser sincero, quem não gostaria de ter uma academia daquele nível em casa? Eu nunca pularia um treino por preguiça de levantar às 7 da manhã no frio do Rio de Janeiro, jamais. Enquanto isso, Minami se lamenta por não ter tido coragem de fazer as perguntas que realmente queria. Mesmo acreditando que o vínculo entre Yuka e Arata não tenha mudado, ela continua confusa, pois tem certeza de que ouviu a declaração de amor. Após o treino, Arata permanece pensativo sobre as perguntas de Minami e se pergunta se ela teria notado alguma mudança no comportamento dele e de Yuka. Imerso nesses pensamentos, ele segue até o banheiro, mas ao abrir a porta, dá de cara com Cisna tirando a roupa para tomar banho. E aí, se antes era uma comédia romântica, agora o clichê está completo. Arata se assusta e se esconde, mandando ela trancar a porta da próxima vez. Rindo da reação dele, Cisna diz que ele podia ter sido menos explosivo e simplesmente pedido com mais calma. Em seguida, se desculpa, dizendo que não pretendia provocá-lo com seu corpo. Afinal, ele já deveria estar acostumado. Arata, constrangido, responde que não é esse o problema, mas percebendo que não vencerá a discussão, deixa o local e vai esperar no quarto dela. Lá, ele nota o anel da mãe sobre a mesa e pergunta se Cisna já consegue usá-lo. Ela explica que ainda não, pois o anel continua largo, então o guarda com zelo, já que foi um presente precioso da mãe. Arata entende o valor emocional daquele objeto, mesmo sabendo que as lembranças de Cisna sobre a mãe são poucas, já que ela é a segunda mais velha. Como o banho demora, Arata decide voltar aos equipamentos e completar mais uma série de exercícios. Um tempo depois, Bunny aparece no quarto e se impressiona com o quanto ele mantém tudo organizado. Arata lembra que não é a primeira vez que ela entra ali e comenta que o pai sempre exigiu que mantivessem os quartos impecáveis. Bunny então ri, lembrando-se das broncas constantes que o pai dava em Arata por deixar migalhas no chão. Ele, por sua vez, garante que já tinha perdido esse hábito antes mesmo dos 8 anos. Sem rodeios, pergunta o que ela realmente quer. Bunny diz que só foi visitá-lo, mas logo começa a mexer no computador dele. Ao notar suas intenções, Arata toma um notebook de suas mãos. De repente, Bunny sugere que saiam juntos para um encontro. Eles acabam se encontrando em frente a uma loja de celulares, pois Arata havia comentado há tempos que queria trocar o aparelho. Bunny aproveita a ocasião e o leva até lá. Diante de dois modelos, Arata escolhe sem pensar muito na aparência. Bunny então comenta que as pessoas escolhem celulares como escolhem parceiros amorosos. E no caso dele, a escolha pela funcionalidade mostra que Arata valoriza mais a personalidade do que a beleza. Enquanto eles conversam, a atendente retorna com o celular de Arata nas mãos e comenta que a loja está com um plano especial para casais, oferecendo desconto nas faturas mensais. Arata vê aquilo na hora e tenta responder rápido, dizendo que eles são apenas irmãos. Porém, Bunny o abraça e disfarça a situação, insistindo para que os dois assinem o plano de casal. No fim, Arata prefere ficar com o plano comum, o que deixa Bunny irritada, já que ele poderia ter conseguido o desconto simplesmente inventando uma desculpa. Entretanto, Arata lembra da chance de descobrirem a mentira. Afinal, legalmente seria fácil perceberem que são irmãos, e o Suganozora está sempre por perto para dizer que isso não valeria a pena. Seguindo adiante, eles vão a uma sorveteria, e enquanto tomam um sorvete, Bunny recorda de uma vez em que brigaram justamente por causa de um sorvete. Na ocasião, Minami acabou comendo a parte de Kotono, gerando uma discussão entre as duas que acabou afetando todas as outras irmãs. Como Kotono sempre foi muito reservada, ela sempre se escondia no armário quando ficava triste. Já Arata comenta que não dá para listar todas as brigas que tiveram ou ficariam ali o dia inteiro. Bunny sorri com carinho e diz que todas essas lembranças são seus pequenos tesouros. Ao notar Arata meio estranho, ela pergunta se algo está incomodando, e ele diz rapidamente que não, explicando que apenas nasceu com aquela expressão meio azeda. Enquanto isso, Kotono revisa as fotos que tirou no dia do seu aniversário até receber, de repente, uma imagem de Bunny tomando sorvete com Arata. Ela salva a foto no celular, mas logo sente um leve ciúme ao perceber que Bunny saiu sozinha com ele. Já Bunny diz ao garoto que surgiu um compromisso urgente, então ela precisará encerrar o encontro ali mesmo. Ao seguir seu caminho, Bunny liga para Minami e comenta que não conseguiu descobrir nada sobre o que estaria rolando entre Arata e Yuka, já que ele não revelou nada útil. Minami fica ainda mais desesperada, pois tinha certeza de que Bunny arrancaria essa informação. Ela começa a duvidar se ouviu mesmo corretamente Yuka esse tempo todo. Bunny, no entanto, comenta que um "eu te amo" entre irmãos não seria dito como simples brincadeira, e eles também não agiriam normalmente se algo tão sério tivesse acontecido. Minami tenta se convencer de que apenas entendeu tudo errado. Então, ela escreve uma mensagem destinada inicialmente para Bunny, afirmando que Yuka jamais se declararia para Arata. Porém, ao apertar enviar, ela acaba mandando no grupo dos irmãos Sankeri. Desesperada, ela tenta apagar a mensagem torcendo para que ninguém tenha visto. Mas Kotono, em seu quarto, leva um susto ao ler a notificação antes que fosse deletada.
descobrindo o segredo que Minami tentava esconder. Enquanto isso, durante o jogo, Seira observa a roleta e manda Arata colocar o pé direito no círculo azul. Ele obedece, mas mantém o corpo inclinado para trás, como se estivesse evitando se aproximar dela. Embora Seira note isso, ela continua o jogo normalmente até que, do nada, começa a se aproximar ainda mais, deixando Arata visivelmente nervoso. Seira afirma que aquilo não infringe as regras do jogo, mas Arata explica que ela está ultrapassando as regras do espaço pessoal. Ao vê-lo corado, Seira comenta que está curiosa para explorar aquelas reações nele e descobrir até onde ele iria nessa situação. Com o jogo avançando, Arata percebe que o contato entre eles é menor do que ele imaginava, o que lhe dá um certo alívio. Porém, Seira decide provocar um pouco mais, colocando o pé bem perto dele e ficando em uma posição bem sugestiva. Arata grita dizendo que desiste do jogo, o que faz Seira suspeitar que ele tenha ficado minimamente animado com a situação. Então ele resolve continuar para não dar essa impressão. Assim que retomam, Arata precisa colocar o pé em outro círculo azul, mas o único que consegue alcançar está justamente atrás de Seira, deixando os dois em uma pose ainda mais constrangedora. Ao notar a expressão vermelha dele, Seira pergunta o motivo. Arata respira fundo e segue no jogo mesmo totalmente desconfortável. Seira, por sua vez, explica que o prazer humano é regulado por 3 substâncias cerebrais.